mitológicos e tal. Então, esses seres de Apo acabaram criando essas colônias. Só que quando eles chegaram aqui na Terra, já existia um monte de gente por aqui. Já existiam outras colônias de outros seres habitando aqui, explorando os recursos naturais desse mundo. Então, tinha vários tipos de criatura. Aqui está uma ilustração de alguns que a gente foi descobrir, que já habitavam a Terra. Alguns modelinhos de criaturas que habitavam. Esse aqui é o exemplo clássico da raça branca, né? Por que falam-se tão bem da raça branca? A raça branca eram seres muito evoluídos e que tinham a cor branca mesmo. Nós não somos brancos, nós somos meio salmão. Nós somos brancos. Esses caras aqui são brancos, nós somos salmão. Né? Quem dirá esses aqui, olha que gracinha, né? Mas esses engraçadinhos aqui, os docinhos, olha que docinho. Esses seres já habitavam aqui. Esses caras já estavam convivendo, já tinham locais deles e tal. Tem um nome específico dessa raça e tal. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, para nós entrarmos nesse detalhe depois. Para vocês entenderem a formação espiritual do processo evolutivo da Terra em si. Pois bem, quando essas colônias de Apo, por serem extremamente avançadas, estarem chegando na Terra e querendo se instalar, outras que estavam aqui não estavam gostando da presença deles, porque queriam continuar tendo a exploração de recursos naturais por conta própria. E começou as chamadas guerras entre os deuses. Nós temos tantos relatos na nossa história da guerra dos deuses, temos tudo que você for estudar que fala de mitologia, mitos, histórias do passado, você sempre vai encontrar lá a batalha dos deuses. Desde os Hopis aqui na América do Norte até na Índia, da China até nos Incas, vai ter sempre a história da tal batalha dos deuses. Então essa aqui foi a primeira, quando começou uma guerra por espaço. Os caras já eram bagunceiros desde aquela época. E cada um queria manter o seu próprio território. Você vê como nós já carregamos esse troço de batalha dentro da genética. Era uma época que o planeta estava mudando muito ainda. Estava em muita transformação. Existia 2 grandes continentes centrais, que a gente chama de Lemúria e Nuto, que formou 2 raças muito importantes na nossa formação, né? Mas tudo isso aí se formou numa época de muito atrito, de muita transformação. Imagine, os caras estavam se instalando todos num planeta em transformação, em formação. A atmosfera não era adequada para eles, era vulcão para tudo que é lado, eram alterações na concentração dos gases atmosféricos, para uns era extremamente nocivo. Tem raças dessas que ainda nos visitam hoje, de naves e tal, e esses seres não conseguem descer e ter contato com a gente, devido à nossa atmosfera hoje. Então, a nossa atmosfera é uma coisa muito séria, naquela época era muito mais séria ainda. Até que naquele período ali de 225 a 65 milhões de anos atrás, ocorreu esse fenômeno. Um impacto de um imenso meteorito, um asteroide praticamente, que acabou colocando em xeque tudo que acontecia aqui na Terra. Se você lembra no filminho que apareceu lá, o momento desse impacto. E alterou tudo na vida desses caras que estavam ali. Então a maior parte, que ainda tinha alguma tecnologia, conseguiu fugir. Mas a maior parte pereceu por aqui e alguns povos ainda conseguiram se abrigar em abrigos subterrâneos, que estão até hoje, inclusive. Restando na superfície um monte de descendentes desses seres, sem tecnologia, mal sobrevivendo, se adaptando àquela bagunça que virou o planeta naquela época, como remanescentes. E esses remanescentes começaram a se misturar entre si, remanescentes desses povos. Note bem, isso não é só aqui na América do Sul. Isso aconteceu na América do Norte, na Europa inteira, na Ásia. Em todos os lugares tinham colônias diferentes, de raças diferentes. Então tinha muita gente por aqui. Se você começar a pesquisar, você vai ver que nós temos, nas pesquisas arqueológicas, um monte de evidências dessa época que a humanidade era muito próspera, que
existia uma tecnologia diferente do nosso passado muito remoto. Por exemplo, essa esfera metálica com estrias e tudo mais aqui, ó, que foi datada com 2,8 bilhões de anos. Esse tubo metálico que foi encontrado na França com 65 milhões de anos. Da onde que veio isso? Quem que trouxe esse negócio? Esse artefato de poço, que é muito famoso, muita gente fala dele, né? Tem um dado de 100 a 500 mil anos atrás, que é uma rocha que, através de raio-x, descobriram um equipamento que tinha dentro dessa rocha e foram cortaram ela, né? E viram que tem uma estrutura igualzinha de uma vela de veículo, muito parecida com as velas que nós temos de ignição de motor. Imagine, era um fusquinha de 500 mil anos. Né? Estatuetas com 2 milhões de anos, essa Vênus aqui encontrada na Europa com 30 mil anos de idade. Além dessas pegadas humanas junto com dinossauros, que ainda ninguém explica, que já são extremamente famosas, mas estão aí nas rochas, ó. Pegada de dinossauros e pegada de humano. E olha o tamanho do pé da criatura. Ó, imagina o tamanho desse cara. Olha o pezinho. Quer dizer, sapateiro naquela época ganhava uma grana boa, porque devia custar caro, acaba sapatando um desse, né? E esse negócio aí é de 250 milhões de anos atrás, porque os dinossauros foram extintos nessa época. E como que tem marcas de pessoas andando com eles. Para piorar, além das marcas, nós encontramos também, da mesma época, pegadas com sapatos calçados, com pés calçados, uma espécie de bota, uma coisa assim que fez esse tipo de pegada. E aqui, você amplia, você vê ali um trilobita, uma espécie que já está extinta, que é do período cenozoico, né, da época dos dinossauros. Os trilobitas estavam lá e tem um trilobita esmagado na bota do cara. Alguém de bota pisou no trilobita e ficou a marquinha ali. Legal isso, né? Pode pesquisar, gente. Fusse na internet, você vai encontrar materiais em museus. Você acha muita coisa em museu, em sites de museu. Muito interessante. Olha a mãozinha de 110 milhões de anos. Não é igualzinha aquela do lado ali, ó. Ali um ossinho e o outro pezão, mostrando que já tivemos humanos bem grandinhos que habitavam o nosso planeta milhões de anos atrás. E hoje, através de contatos dos nossos grupos, nós sabemos que os seres que orientam o trabalho de uma certa parte, alguns seres de Apo, eles têm, se viram na palestra anterior o tamanho do cara naquela imagem, né? Ele é imenso, ele tem 2,10 metros, 2,5 metros de altura, eles são muito grandes. Se encontrar um caboclo daquele no meio do mato, você sai correndo. E é assim que eles são, alguns deles. Outros têm a nossa estatura. Isso aqui vocês têm que visitar uma vez na vida. Por favor, visitem. Vocês pegam um aviãozinho, vão lá para o Peru. Além de ter experiência com o grupo, vamos lá para o deserto do Tio, que vocês vão ter os avistamentos. Mas vão lá ver as pistas de Nazca, que fica no deserto de Ococagem. E junto com as pistas de Nazca, que todo mundo já conhece, nem vou perder muito tempo falando delas, tem uma coisa que é quase mais importante que as pistas de Nazca, que quase ninguém fala. Tem uma cidadezinha ali do lado, esse carinha ali, ó. Agora ele está assim, o Dr. Cabreira. Quando eu conheci ele, era aquela foto anterior, ele era mais novinho, né? Hoje ele está assim. O Dr. Cabreira, ele começou a coletar pedras que tinham naquela região, e essas pedras todas têm desenhos. E desenhos de dinossauros com seres humanos. Cirurgias aqui sendo realizadas. Dinossauro esperando um para fazer um lanchinho. Aqui as cabeças dos caras, mas o importante é que eles tinham luneta. Isso aqui é o museu dele, ó. Então, nesse museu, que tem essas imagens em pedra,
Tem tudo, desde cirurgias cardíacas, cirurgias cerebrais, altas tecnologias que esses seres tinham na época, esse povo que habitava esse lugar. E essas pedras, elas têm milhões de anos de idade. É relato de civilizações altamente evoluídas que conviviam com dinossauros há milhões de anos. E isso comprova o que esses seres falaram, narraram para a gente da história da humanidade, que existiam várias colônias de várias raças coabitando aqui na época dos dinossauros, que todo mundo acha uma utopia, não é bem por aí, mas está aí mais uma das provas. E tem N provas, é que eu não vou pôr todas, que nós vamos ficar aqui a noite inteira mostrando, então eu resumi. Esse aqui é o meteorito lá do cinturão de asteroides. Para quem estudou botânica, se pegar isso aqui e ampliar, você consegue ver ali as algas que estão petrificadas no cinturão de asteroide. Se fosse só asteroide, não teria nenhum tipo de vida. Com certeza era um planeta que foi extinto. Pois bem, depois dessa bagunça toda, para resumir a história, 6 milhões de anos atrás, quer dizer, bem mais pertinho, 6 milhões de anos atrás, um povo que estava passando por aqui, que veio lá de Órion, estava aqui, foram dar um lero, o pessoal passear e tal. Na realidade não é bem assim. Eles estavam em expedições de exploração de novos lugares. Só que naquela época a tecnologia deles também não era tão avançada como é hoje. Então eu sempre brinco, as naves era gasolina, né? Um trocinho meio motorzinho funcionando ali. Que nem aqueles filmes do Star Wars, que as naves têm aquele barulho de motor, né? Tão gozado. A nave não faz barulho, mas o filme faz. Então os carinhas vindo para essa região, explorando novas áreas, acabaram chegando na Terra e se instalaram. Então é um grupo bem reduzido até, de remanescentes desse povo, que acabaram vindo e formando num continente que existia naquela época, cerca de 6 milhões e meio de anos atrás, um local para eles começarem a explorar, e que originou o que nós chamamos de Atlântida. Então esses seres de Órion que vieram originaram uma cultura que nós hoje, na atualidade, chamamos de Atlântida. E esses seres se desenvolveram muito prósperos, eles trouxeram a tecnologia com eles e tudo mais. Só que eles tentaram pegar aqueles remanescentes que existiam, aquelas pessoas que estavam meio perdidas por ali, e reintroduzi-las no sistema social. Só que passou milhões de anos entre aquela destruição e a chegada desses caras. Isso aqui virou uma loucura. O pessoal que estava aqui virou pessoas abandonadas no mato mesmo, completamente sem noção. E quando eles tentaram incorporá-los na sua sociedade, eles não conseguiram. Simplesmente não tinha como incorporá-los novamente devido ao grau de degeneração que eles estavam, devido ao clima do planeta, às alterações da atmosfera, os fenômenos telúricos, solares e tal. Degenerou totalmente a raça, ela perdeu totalmente a conexão. Então, coincidindo com essa época, teve um período em que uma das luas, a Terra tinha 2 luas, segundo eles. E dessas 2 luas, uma estava numa órbita meio errática e acabou se chocando com a Terra, transformando a Terra num verdadeiro inferno. E boa parte da vida que existia aqui foi destruída também por um choque de uma dessas luas, sobrando uma só. Esses seres dessa dita Atlântida, alguns já sabiam que isso ia acontecer e acabaram migrando para instalações subterrâneas, que estão até hoje. Esses seres que estão em instalações subterrâneas, eles se comunicam com alguns grupos nossos lá no Peru. Existe uma saída desse local lá no Peru que eles se comunicam. Então, eles que narraram essa parte do processo. Quando eles descobriram que essa lua estava numa órbita que ia se chocar com a Terra, eles sabiam que tudo seria se transformado para o choque do imenso planeta desse, na verdade satélite. E eles migraram, boa parte deles, para as instalações subterrâneas. E a grande maioria, não, aquela é que nem aqui, né? Você fala uma história e ninguém acredita, mas lá tem alguns que acreditam. Esses que acreditavam foram e se protegeram, e os outros que estavam na superfície sofreram toda essa transformação.
Foram milhares de anos para eles conseguirem se reestruturar de novo, né? Por eles perderam a tecnologia e a capacidade de reprodução. Eles se reproduziam de uma maneira muito sofrida, muito inadequada, muito inadaptada, transformando em criaturas muito frágeis. E eles iam, com certeza, perecer, não iam conseguir sobreviver aqui se não tomassem algumas providências. Gente, eu estou passando rápido, mas é uma história bem linear, bem objetiva, bem aqui, plano físico. Estou narrando exatamente o que eles narraram para nós. E essas informações, por mais que pareçam assim, coisas de Jornada das Estrelas e tudo mais, são narrativas de contatos com esses seres. Então nós temos razões para acreditar que foram assim mesmo. Então um dos cientistas, na verdade é um grupo, né, de cientistas desses povos de Órion, que ainda tinham um restinho de tecnologia, que estavam conseguindo sobreviver, eles começaram a ver que para eles conseguirem se perpetuar, eles iam ter que lançar mão de alguma coisa diferente ia ter que ser feita, não poderia continuar como estava, porque eles iam acabar, eles não estavam conseguindo se reproduzir, não estavam conseguindo se desenvolver, alguma coisa tinha que ser feita. Aí eles começaram a investigar dos animais que existiam no planeta, quais que se adaptariam mais à genética deles. E começaram a fazer N experiências com vários tipos de criaturas. Então, foram muitas experiências que deram errado, que criou umas criaturas muito exóticas, mas uma delas prometia dar certo. Esse ser aqui que nós conhecemos hoje como um procônsul, que era o macaco mais evoluído da época. Então a ação deles foi do procônsul até o Ramapithecus, que é onde eles incidiram, começaram a fazer uma alteração genética mais profunda nessa espécie para tentar adaptar aquele corpo físico do planeta para suportar a carga de abrigar um espírito, vamos dizer assim, ou eles habitando aquele corpo. Porque a energia de um ser, quando troca de corpo, migra de corpo, ela é completamente diferente. Então eles precisavam desenvolver um organismo genético que pudesse abrigar a forma deles na forma tridimensional. E através dessa experiência começou a dar promessas de que poderia dar certo. E as outras experiências foram deixadas de lado. Esse Ramapithecus, então, que é o modelinho que começou a ser trabalhado mais a fundo, gerando o Australopithecus, que virou essa simpatia que está aí, ó, né? Que está aí na capinha do National Geographic, já as buscas, né, de crânios humanos até virar o Homo erectus. E nos vários cantos do planeta, várias experiências iguais estavam sendo feitas, porque essa descoberta foi de um grupo cientista que compartilhou com outros remanescentes e outros grupos que ali estavam ainda e começaram a fazer experiências com vários tipos de seres daquela linhagem, né, dos macacos, e começou, olha as carinhas, né? Eu acho fantásticas essas carinhas. Então começou a originar vários tipos de figuras que originaram depois vários povos. Uns com o zóio mais puxado, mais amarelinho, outros mais branquinho, cabelinho não sei o que, outro mais baixinho, outro mais negro, e assim vai. Originou-se várias raças no planeta inteiro e vários experimentos. Aqui era um filminho sobre a formação das raças, mas eu vou mostrar para vocês. Até que chegou num momento em que eles chegaram no que eles chamaram de raça azul. Quem lê Os Semeadores de Vida lembra do tópico que eles falam da raça azul. E como a raça azul foi a grande sacada no processo para eles continuarem vivos. Então, criaturas simpáticas, uma simpatia, resistentes ao clima, aos raios solares, radiações, parasitas, doenças, submissos para serem matados. E eles começaram a ser serviçais desses ditos Atlantes remanescentes.
Só que, note bem aqui, ó, isso é um papo para o segundo momento. O que acontece quando eu pego um ser vivo, faço alterações genéticas nesse ser vivo, e eu começo a colocar pessoas incorporando esse novo ser vivo? Eu estou mexendo no quê? Numa lei muito conhecida de todo mundo, a lei da causa e do efeito, também chamada lei do karma. Eles começaram a entrar em leis cósmicas, e aí a coisa começava a se complicar um pouco mais. Mas o mais interessante disso tudo foi o momento de decidir quem que ia incorporar o primeiro ser desses. Então formaram lá o primeiro ser da raça azul. Era um cara. Quem que vai ser de vocês que vai agora habitar um novo corpo com capacidade de reprodução e tudo mais? Ninguém quis, é lógico. Então a piadinha foi essa, que o pessoal ficou tudo em fila, né? E um comandante, mas bem, um de vocês, voluntários, vai ter que ser o primeiro a assumir um corpo lá. Mas saiba que, quando você estiver lá, você vai perder totalmente a memória, não vai saber de onde viver, no que vai, nem o que vai fazer, mais perdido. Não vai mais ter nenhuma das percepções que nós temos, vai ficar tapado como se estivesse dentro de uma armadura. E ainda vai ter que ser responsável pela reprodução da nossa espécie. Quem for voluntário, dê um passo à frente. Ninguém. Mas aí os mais inteligentes deram um passo para trás. Sobrou só quem? Sobrou um que ficou na frente, geralmente o mais tanso, né? Ele percebeu o que estava acontecendo. Então, brilhante voluntário, vem aqui, você vai ser o primeiro. Dizem que é mais ou menos assim, sabe? Eu estou brincando, mas é mais ou menos assim que foi a decisão, para saber quem que vai ser o cara que vai lá a primeira vez. Então não foi uma decisão de alguém, não, eu vou heroicamente, porque não sei o que, isso não existe. Isso não existe. Isso é a nossa cabeça que cria. Os caras querem fugir também. Pois bem, essa raça azul, daí foram originando vários seres e tal, foram se desenvolvendo, o pessoal foi entrando ali, só que aquele corpo que estava sendo usado, ele bloqueava todas as percepções. O ser vinha para cá e perdia tudo, mais do que perdido. E automaticamente serviria de mão de obra para esse ser, serviçal. O que vai fazer com o cara? Vai mexer com a tecnologia avançada? Não tinha nem como mexer a mão direito. Então usavam para um certo serviço. Então viraram milhares de indivíduos que acabaram por descobrir, com certos seres que eram dissidentes desse projeto. Tinha gente que foi contrária desde o princípio, disse que era melhor que eles se extinguissem do que continuassem existindo na Terra. Esses caras, eles viraram uma espécie de dissidente. Eles não gostaram da história do macaco, de gerar esse corpo, de se perpetuar, e não era qual é o caminho. Até hoje, eles são dissidentes, por sinal. E esses caras, na época, eles começaram a mexer com esses aqui, ó, falando e induzindo eles de que esses carinhas, eles eram muito mais fortes que os donos, os senhores deles e tal, essas coisas que nós já conhecemos, gerando a discórdia, e mostrando que eles eram muito mais, eles eram milhares, e que eles tinham um poder muito maior do que aqueles ditos senhores que estavam comandando eles. Olha que turma legal. Já imaginou essa turma? Não tem alguns conhecidos de vocês aí? Ó? Então essa turma toda acabou, né, se rebelando, de falar, não queremos mais saber de servir ninguém, nós estamos agora querendo saber dos nossos rumos e papapá, não queremos mais ninguém protegendo nós, dando comidinha, abrigo e parari parará, e queremos ter a nossa vida por nossa própria conta. Resultado, foram expulsos dessas colônias. Tá bom, vocês não querem mais seguir o esquema que nós montamos para vocês, então rua, a porta é serventia da casa, vou embora. E a turma toda foi para viver espalhado pela superfície do planeta. Então, raças que foram originadas, as mais variadas, foram
viver a seu modo na superfície do planeta. E isso passou muito tempo, isso tudo. E ao longo desses tempos, esses povos que estavam ali, esses Leói, foram se tornando muito mais invocados, porque eles viram que esses povos remanescentes eles eram poderosos ainda, que eles tinham poder, que eles conseguiam dominar aquelas criaturas e tudo mais. Existia uma arrogância inserida. E eles viviam resgatando algumas dessas criaturas para se continuar desenvolvendo seus projetos, seus trabalhos e tudo mais. Só que, nessa época, isso foi notado por uma grande estrutura chamada Confederação de Mundos. Até então, tudo aqui estava virando uma bola de neve, uma revelia. Não existia ordem, não existia organização. Mas, justamente nessa época, esse ser aqui que nós chamamos, que todo mundo conhece, quem estuda as coisas mais profundas assim, conhece um ser chamado Sanat Kumara. Então, um dos Kumaras. Sanat Kumara foi um ser enviado por essa Confederação de Mundos para ver a situação que estava no planeta Terra. Toda essa situação que existia na superfície. Para que vocês entendam, resumidamente, o que seria essa confederação, ela é uma entidade, né, vinculada à Grande Fraternidade Branca. Quem que já ouviu falar em Grande Fraternidade Branca? A grande maioria já ouviu falar disso, né? Pelo menos quem investiga esses assuntos sempre sabe. Essa Grande Fraternidade ela é dividida em 4 ordens principais que atuam aqui no mundo, no plano físico. Nós não vamos entrar em detalhes agora em cada uma e o porquê delas, e o que elas fazem. Mas existe uma delas, chamada Ordem dos Confederados, que atua justamente no plano físico, através desses seres que vêm aí. No corpo físico, com nave e tudo mais. As outras ordens atuam outros tipos de seres, que também atuam juntos com a Fraternidade Branca, mas são de umas linhagens diferentes, são seres mais etéricos e tal. Essa entidade, essa Fraternidade Branca, vinculada a essa confederação, ela pegou a Via Láctea e dividiu em vários setores, sendo que o 13º, não sei por que o 13º, é um local onde tem um pontinho lá, que é o sistema solar nosso. E essa confederação, nessa época dos Atlantes, ela estava ainda se introduzindo por aqui. Eles estavam começando a reconhecer o que acontecia por aqui. Esse negócio aqui estava meio jogado. Ela funciona assim, como um grande grupo de seres que coordenam as atividades. Né? Não vamos entrar em muitos detalhes aí. Então, como eles estavam começando a entender o que acontecia no sistema solar, eles perceberam o que estava acontecendo na Terra e decidiram intervir. Nessa intervenção, eles começaram a ver as inúmeras colônias que existiam de seres das mais variadas raças aqui, remanescentes. Aqueles povos derivados dos macacos que estavam espalhados pelo mundo inteiro e começaram a querer pôr ordem nisso. Então a confederação veio, desceram e começaram a pôr ordem. Gente,